Sejam bem-vindos ao CEAcast. Na série Conexões Espirituais, estamos refletindo sobre a mediunidade de forma simples, natural e esclarecedora. Hoje vamos conversar sobre como a mediunidade pode se manifestar no cotidiano e como as influências espirituais fazem parte da experiência humana muito mais do que imaginamos. Para essa conversa, recebemos hoje Marcelo Nascimento, um trabalhador do CEA que vai esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito feliz de ter você aqui com a gente para falar desse assunto que é muito complexo. Já temos aí alguns colegas que já vieram, teremos mais alguns para frente, mas a gente sabe que o assunto não vai se esgotar. Com certeza. Então, obrigada por ter aceito. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estar aqui participando novamente agora desse trabalho que se trata da mediunidade, que por sinal é um tema que eu gosto muito, me empolga, estudo bastante sobre, e aí vai ser um prazer tentar ajudar um pouquinho, que seja com algumas informações. Sim, quando você veio na entrevista, você já estava falando sobre isso, né? Falou sobre o livro dos médiuns, falou sobre o tema da mediunidade. Então, agora mais uma oportunidade. Então, vou trazer a primeira pergunta, tá? Como a mediunidade se manifesta no cotidiano das pessoas? Olha, normalmente, através de uma sensibilidade que as pessoas apresentam, e ela vem acompanhada normalmente de alguns efeitos mais, que a gente costuma chamar de ostensivos. Então, essas pessoas costumam sentir, né, mais as energias dos locais onde elas chegam, das pessoas, costumam perceber mais emoções, sentimentos, ficam mais aflorados nela, elas ficam mais sensíveis, e outros efeitos como veem, né, espíritos, ouvem, seguido de uma série de outros fenômenos. E aí isso acaba, muitas das vezes, porque as pessoas, muitas não têm o conhecimento do que é, isso acaba causando um certo desequilíbrio, tanto emocional e aí até mesmo físico, porque a pessoa pode vir até a adoecer, não por culpa da mediunidade, mas por conta do desequilíbrio que isso acarreta, e a pessoa às vezes deixa de comer, se alimentar, e aí já tem às vezes predisposição a algum problema físico, mas só por conta de uma sensibilidade mediúnica, ou seja, de uma mediunidade que está aflorando ali naquele momento, uma pessoa não sabe lidar, às vezes os parentes também não sabem como lidar com aquilo, aí acaba meio que dando essa confusão, mas que consegue, dá para ajustar, dá para acertar. Sim, e esse tema ele é interessante porque às vezes a gente pensa que só acontece na casa espírita, né? A gente já teve o André falando aqui sobre mediunidade, o Gabriel, né, falando sobre os tipos de mediunidade, mas isso não acontece aqui. Quem tem essa sensibilidade, como todos nós somos mais ou menos médios, todos nós teremos a sensibilidade de alguma forma. Acontece lá fora, né? Sim, em todos os tipos de religiões e até em pessoas que não têm religião nenhuma, né? Porque, como a gente estava falando, né, até um pouquinho antes de começar, a mediunidade ela é orgânica e é inerente ao ser humano. Então, ser humano é passível de ter mediunidade. Você mesmo acabou de falar, todos nós somos mais ou menos médios. No caso aqui, nós estamos falando das pessoas que têm a mediunidade chamada ostensiva, aquelas que se repetem mais frequentemente, é mais controlada e tudo mais. A pessoa consegue saber, né, quando está ocorrendo, do que, no meu caso, que eu sou um médium chamado médium pedra, que raramente sente alguma coisa, percebe alguma coisa. Eu não tenho essa facilidade que os médios ostensivos, chamados médios ostensivos, têm. Sim. Entendeu? A intuição, ela pode ser considerada mediunidade? Pode ser considerada um tipo de mediunidade, porque todos nós somos intuídos. Né? Todos nós. Alguns conseguem perceber essas intuições de uma forma mais contundente. Outros não. Outros tomam até como, às vezes, sendo da sua própria cabeça, sua própria ideia. Então, a intuição ela pode ser considerada, sim, uma mediunidade. Por isso, Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, todos nós somos mais ou menos médios, porque o tempo todo nós estamos sendo bombardeados com pensamentos, com sentimentos, né, que não são nossos. Muitas das vezes não são nossos. Tem os nossos, mas tem um dos nossos irmãos que se aproximam por diversas razões, e aí, por conta disso, os que têm interesse em nos ajudar
nos dão essas intuições para as coisas boas, os que não são tão bons assim nos intuem para fazermos coisas não tão boas. E um exemplo, eu faço um trabalho de doutrinação na reunião mediúnica, e muitas vezes, e especificamente nesses momentos, ali a minha intuição fica um pouco mais aguçada, porque eu consigo perceber, até mesmo no momento em que eu estou falando com os irmãos, ao usar termos e palavras que não são meus do cotidiano, não são usual, né, do meu vocabulário no dia a dia. Então, falar com... E aí essas palavras colocadas para determinados irmãos é que fazem com que eles parem ou se prestem atenção. E aí depois, e na hora eu percebo aquilo, aquelas palavras, e depois eu fico... De onde saiu? Não é meu, não falei, entendeu? Eu não uso essa palavra normalmente. Então fica bem patente ali a questão da intuição, e muitas das vezes não é só uma palavra, às vezes vem toda uma sequência de frases, né? E aí eu pelo menos eu consigo fazer isso, eu percebo muitas das vezes que ao falar, enquanto eu vou falando, eu vou percebendo aquelas frases, eita, isso aí não... mas a gente vai, como se diz, segue o baile, deixa o negócio fluir, e funciona, graças a Deus. E isso não é só na reunião mediúnica, pode acontecer fora, no dia a dia, às vezes no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente dentro de casa, né? Às vezes para você conseguir controlar alguma situação, às vezes você é intuído, então a mediunidade, a intuição, sim, é um tipo de mediunidade, sim. Mas isso não quer dizer que todos os que têm intuição são médiuns ostensivos, exatamente. E isso é muito importante, só para fazer uma parte aqui, né? É importante a gente lembrar que a gente tem essas influências, né, tanto para o bem quanto para o mal, sim. E que no final de tudo a escolha é nossa. Você vai escolher se você vai falar a palavra ou não, né? A gente vai escolher se vai fazer o que está vindo na nossa mente ou não, para a gente poder ter essa consciência, né? Porque a mediunidade, ela é muito importante, mas a escolha que o médium, ou quem está tendo a intuição, mesmo que não seja um médium ostensivo, ela é muito importante, né? Sim, é muito importante. Você falou uma coisa que é muito importante sobre a questão da decisão, ou seja, do livre-arbítrio. Então, por mais que nós sejamos influenciados, no final das contas, o fiel da balança somos nós. A gente tem aqueles dois serizinhos, um de cada lado ali, igual aquela imagenzinha do anjinho, do diabinho, né? A gente tem realmente, mas no final das contas, quem vai decidir para que lado vai pender somos nós, entendeu? Então... Aí a intuição, para quem não é médium, nesse caso, todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, aí vai depender só da nossa moral, né, dos conceitos que a gente já aprendeu no decorrer da vida, o que a gente vai escolher. É isso aí. Bom, então já que a gente começou a falar isso, como diferenciar pensamentos próprios de influências espirituais? Esse aí, acho que todo mundo quer saber como é que é esse segredo. Os pensamentos próprios nossos, eles seguem uma linha, digamos assim, de reta, uma linha concatenada, né? Eles vêm numa sequência de ligação. Então, e você se sente confortável com aquele tipo de pensamento porque é o que você realmente pensa, é o que você sente, é o que você está acostumado a raciocinar. Os pensamentos sugeridos, influenciados, não. Muitas das vezes eles chegam de repente, eles brotam, assim, vamos dizer, na tua mente, não tem uma ligação um com o outro, você está pensando numa coisa agora e daqui a pouco entra um outro pensamento que não tem nada a ver com a história, entendeu? E normalmente são pensamentos, são formas de pensar, as quais você não tem o costume de pensar daquela maneira, de ver as coisas daquela maneira. Então, se você tiver um pouco de atenção, você consegue identificar, entendeu? Porque até no próprio Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, o Santo Agostinho fala, conheça-te a ti mesmo. Então isso é muito importante, a gente se conhecer, conhecer os nossos gostos, as nossas afinidades, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é agradável, o que não é, porque quando surgem esses tipos de pensamentos sugerindo alguma coisa, e também os pensamentos sugeridos, eles têm um que é muito assim de insistência, sabe? Fica muito batendo naquela tecla, e aí é uma coisa em que você deve acender a luz ali, no mínimo amarela de atenção, né? No mínimo, para não dizer a vermelha, para não apavorar, mas a amarela, para ficar na atenção, porque você está vendo um pensamento muito insistente. Eu não tenho costume de pensar isso. A gente fala com o pessoal na educação mediúnica, né? Ah, mas é porque eu estava me sentindo assim, eu estou me sentindo assim. Antes de você chegar, você estava assim? Ah, não. Então,
Ah, mas eu estava pensando isso. Você costuma pensar isso? Não. Então, é uma coisa para você refletir, porque possivelmente é um pensamento sugerido. Só que, às vezes, no dia a dia, na correria das nossas vidas, atividades de casa, de trabalho, tá na rua, no transporte, muitas das vezes isso passa e a gente acaba absorvendo esse pensamento como sendo nossos. Esse é o perigo, né? Mas na verdade não são, porque tá ali no meio do tumulto, você tá, uma condução lotada, um chefe no teu ouvido, uma esposa, filho ou marido ali perturbando, e aí vem o pensamento e você absorve como se eu e age de acordo com o que aquele pensamento veio. Depois você vai parar, mas por que eu fiz isso? Pô, mas eu pensei isso aquela hora, mas não era o seu pensamento. Mas muitas das vezes a gente não tem essa vigilância, e por isso Jesus fala, né? Observai, vigiai e orai, justamente para a gente ficar mais atento nessa questão dos nossos pensamentos. Perfeito, né? O autoconhecimento, ele realmente é essencial. Sim, para tudo, mas nesse ponto... Muito. Todos estamos sendo influenciados espiritualmente o tempo todo. Seria bom se a gente pudesse dizer que não, né? Seria bom, mas infelizmente sim, estamos todos sendo. Não é infelizmente, porque nós somos influenciados também para o bem. Né? Mas somos influenciados o tempo todo. Então, até lá no Livro dos Espíritos, 459, na questão 459, se eu não me engano, os Espíritos falam, a priori, nós somos tão influenciados que a priori são eles que nos dirigem. E aí vale um esclarecimento nisso, para que muitas pessoas não confundam esse vos dirigem e achar que somos marionetes na mão dos Espíritos. Não, é porque acontece isso que a gente estava falando antes, a gente recebe influências o tempo todo, entendeu? A gente recebe influências o tempo todo. Sendo que, se nós cedermos às influências negativas, estamos sendo joguetes na mão dos irmãos. Sim. E se nós seguimos todas as orientações do bem, nós estamos seguindo orientações do bem. Então, ou seja, estamos sendo direcionados, sim, entendeu? Mas nesse caso, para o bem, então não há problema nenhum. Então, dizer que somos, a priori, dirigidos pelos pensamentos, pela vontade dos espíritos, é um fato. É verdade, e não há nenhum absurdo. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos o nosso livre-arbítrio. Porque no final das contas nós vamos decidir se a gente segue o lado bom, o lado da luz, ou o lado da força, ou o lado da escuridão. Aí é uma escolha sempre nossa. Né? Eles nunca... os nossos irmãozinhos, né, das sombras, eles querem impor ali a sua vontade. Já os nossos irmãos da luz, não. Eles sugerem, eles explicam, orientam, mas deixa nosso cargo. E no final das contas, vai caber só a nós, que lado que a gente vai pender sempre. O que muitas pessoas não gostam ou não aceitam muito bem é isso, é que tudo depende de nós. Tudo depende das nossas escolhas, entendeu? Deus, Jesus, Deus está lá, Deus cria e ama. Ele cria e ama. Jesus está lá para nos governar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar como a gente atingir a vida eterna. Mas quem tem que trilhar tudo isso, somos nós. Então, e tudo baseado nas nossas escolhas de vida, entendeu? Mas muitas pessoas não aceitam muito bem, acham que as coisas têm que vir prontas já, entendeu? Tem que vir o bolo pronto, não é misturar a massa e botar no forno, não. É já vir pronto só para degustar. E, infelizmente, é onde acontecem muitas decepções, né? Sim, e aí onde é que está também, né, essas provas e essas expiações que a gente precisa passar aqui nesse planeta? Porque a gente está envolvido por esses espíritos, tanto espíritos que desejam o nosso bem, tanto outros, né, que por algum motivo ainda querem o nosso mal, é uma prova, porque a gente também precisa ver a nossa sintonia, né? Exatamente. Qual a sintonia que eu estou aqui vibrando, qual vai ser a influência que eu vou acalentar no meu coração, né? Correto. Qual que vai fazer parte aqui da minha vida. Então, o autoconhecimento, essa melhora moral, faz parte de todos nós, não só dos médiuns, de todos nós. Porque está sendo influenciado pelos espíritos bons, ou os que ainda estão ali num processo de desenvolvimento, né? A gente diz que eles são maus, mas nós também já estivemos nesse já momento tivemos nessa de posição. E ainda estamos em tantos outros pontos da nossa vida. Ainda estamos nadando para sair dessa posição. Né? Então eles são um pouquinho mais atrás em algumas coisas, a gente está em outras, enfim. Mas isso é um processo mesmo de prova, né? A gente está sendo testado o tempo todo. O tempo todo. E estamos nessa caminhada educativa.
Né? Exato, Então, a permissão exatamente. de Deus para que isso aconteça é porque é para o nosso aprendizado. Né? Sempre, sempre. Tudo. Eu fico vendo muitas pessoas, às vezes, reclamando das ocorrências da vida, das coisas ruins que acontecem, e eu aprendi ao longo da vida a ter essa visão de, tipo, olha, tudo que acontece é para a gente precisa aprender a ver o lado bom, por mais ruim que seja, mas ver o lado bom, porque a gente aprende e vê na própria doutrina que poderia ser pior. O que a gente acha que é ruim poderia ser muito pior. Então, quando acontece algo, vamos procurar tirar alguma coisa de bom, porque aquilo ali está para te ensinar alguma coisa. Aquilo ali está dizendo alguma coisa para você. Não está acontecendo à toa. Não existe o acaso, o azar, nada disso. Existe toda uma lei de causa e efeito, que tem, motivado pelas são consequências, né, das escolhas que nós fizemos, e em que em algum momento aquilo vai se apresentar. E a gente precisa entender isso e trabalhar, ter a resignação, se for o caso, mas arregaçar a manga e tentar tirar o melhor, fazer o que nossos avós falavam, né, fazer do limão uma limonada, né, porque no final das contas só vai beneficiar a nós mesmos. É individual esse processo. Não adianta, eu não posso melhorar por você, você não pode melhorar por mim, eu posso te ajudar, te auxiliar, te mostrar, te sugerir um caminho, mas no final das contas, quem vai fazer o trabalho pesado é você, não tem jeito. Bom, para nossa última pergunta, já que a gente falou tanto disso, né, das influências espirituais, dessa mediunidade, dessa sensibilidade, como manter o equilíbrio emocional diante dessas influências? E aí, repetindo, né, o que tinha falado antes, Santo Agostinho já disse, um sábio da antiguidade já falou disso, conheça-te a ti mesmo. Então, para a gente tentar conseguir manter esse equilíbrio diante de todas essas influências, de tudo isso, nos conhecer, ter o autoconhecimento, como você bem falou, e outras práticas, como o estudo, a prece, o culto do lar, independente da religião que você for, se dedicar ali seriamente ao estudo da sua fé, né? Uma meditação, né? Se for o caso, e aí não precisa ser aquelas meditações de yoga, de ficar fazendo posições mirabolantes, mas você parar, tirar. Eu faço isso diariamente, antes de dormir eu paro 10 minutinhos, eu faço isso todo dia, isso tem me ajudado num equilíbrio emocional que é uma coisa espetacular. Virei um monge budista? De forma alguma, mas me ajudou e me ajuda muito. Então, para conseguir manter esse equilíbrio ou adquirir esse equilíbrio, todo esse conjunto de ações, a prece diária, percebeu que o pensamento está voltando muito para um determinado sentimento negativo, tipo uma raiva, uma irritação, um ranço, alguma coisa, procura mudar o pensamento, entendeu? Traz um sentimento bom para dentro de você, pensa numa coisa boa, e aí você consegue ter o controle, o equilíbrio, né, das suas emoções, dos seus sentimentos, e com isso a gente atrai os bons amigos, né, os bons espíritos, e afasta esses que ainda estão insistindo no erro, entendeu? Essa, para mim, é a fórmula ideal para a gente tentar manter esse equilíbrio no nosso dia a dia. Porque é isso, né? São coisas simples do nosso cotidiano que a gente pode fazer. Sim. Porque às vezes a correria da vida é tão grande que a gente não para cuidar de coisas essenciais. Exato. Que é o silêncio interior, que é uma oração, uma meditação, uma prece. Uma prece. Né? Fazer um trabalho de caridade, Sim, né? Conversar com alguém em algum momento. A gente também se doar, né? Para uma pessoa, para uma situação. Coisas pequenas, não precisa tirar um dia inteiro para fazer algo. Às vezes, em poucos minutos, a gente consegue, né? Se conectar com esse mundo interno e sintonizar com os amigos espirituais, né? Com certeza. Eu costumo falar para as pessoas, Deus não espera que você faça grandes feitos, não. Ele espera que você faça um pouquinho, mas que esse pouquinho você faça de coração, né? Com o objetivo mesmo de se doar, de ajudar. Um pouquinho que seja, ele já está satisfeito. Você fazendo um pouquinho a todo dia, tá ótimo, tá beleza. Se puder fazer mais, mas aí é a disponibilidade de cada um. Cada um, é isso. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço. Passar rapidinho, mas com certeza são assuntos que são do cotidiano e é importante que a gente fale, lembre, relembre sempre. Sim, eu espero que isso
possa ajudar um pouco as pessoas que venham passando por esse tipo de problema e que não tenham medo da questão da mediunidade, dessas influências, mas que procurem estudar, conhecer, venham assistir palestras, venham participar dos estudos e vai ver que não é um bicho de sete cabeças, é simples de conseguir resolver. Traz alguns desconfortos no início, quando acontece, traz, é natural, a gente não sabe, não conhece, não tem o costume, mas depois vê que se torna uma coisa natural, e aí a gente consegue lidar tranquilamente no dia a dia e pela vida fora. É isso. Obrigada, Marcelo. Obrigado você, Juliana. Bom, perceber a mediunidade no cotidiano nos ajuda a desenvolver mais consciência sobre nossos pensamentos, emoções e sintonia espiritual. Então, que possamos cultivar o equilíbrio, vigilância, serenidade diante das influências que recebemos diariamente. Obrigada a você que acompanhou mais este episódio do SaiaCast. E lembre-se, Marcelo falou aqui do Livro dos Espíritos, se puderem, dá uma olhadinha lá nas perguntas que ele citou. Sempre bom, né? Se você ainda não estuda a doutrina espírita, dá uma olhadinha nesse livro, que ele traz temas importantes para a nossa vida. Então, no próximo episódio da série Conexões Espirituais, vamos falar sobre educação mediúnica. Até o próximo encontro e muita paz.